Vamos a dicas de formatação para dar continuidade ao referencial teórico, né? A gente nota que o primeiro parágrafo que está disponível no modelo, ele já tem a formatação correta com texto justificado, espaço 1,5 entre linhas, tamanho 12, né? Esse primeiro parágrafo deve ser escrito um texto de senso comum, um parágrafo introdutório, em que não sejam colocadas informações que necessitem de dar a informação de fonte, né? Um início aí com as palavras de vocês e lembrando que não deve ser escrita em primeira pessoa, né? Sempre terceira pessoa. A partir do segundo parágrafo é que a gente vai utilizar paráfrases, né? Então abusem do uso de paráfrases, mas sempre deve ser informada a fonte, né? Aqui na paráfrase a gente vai informar a fonte, né, o autor ou os autores, o ano e não é informado o número da página, né, porque a ideia ela pode ser retirada de mais de uma página. Então, sempre, né, vai ser a ideia do autor que você vai escrever com as suas palavras, mas também jamais em primeira pessoa, tá? O ponto final sempre após o parênteses, tá? Não coloquem ponto antes dos parênteses. Ponto final é no final. A formatação da citação direta curta, né, que vai ser uma cópia do texto original, ela vai ser utilizada quando o texto não ultrapassar 3 linhas. E o texto vai estar sempre entre aspas, devendo ser informada a página de onde esse texto foi retirado, né? A página ou as páginas, se for o caso, né? De onde o texto foi copiado. Notem que, caso a última linha não ultrapasse o início da primeira linha desse parágrafo, você não conta. Então, nós vamos ter aqui uma, duas, 3 linhas, não vamos contar esta parte final porque não ultrapassou o início do parágrafo. Ainda assim, eu vou considerar 3 linhas, vou deixar o texto entre aspas, tá? Por se tratar de uma citação direta curta, e vou informar o número da página ou páginas de onde eu retirei essa informação, tá? A seguir aqui a gente vai demonstrar como que faz a citação longa, né, que a formatação exigida quando o texto ultrapassar 3 linhas. Nesse caso, nós não vamos usar aspas, tá? Vamos retirar as aspas, porque a própria formatação vai ser diferenciada, vai ser uma formatação aqui de citação longa. Então, ela vai ter que ter uma fonte no tamanho 10. O espaço entre linhas aqui é simples, 1,0, né? Nós vamos ter aqui, não vamos ter o uso de parágrafo, e sim um recuo com 4 centímetros. Eu posso dar 2 cliques aqui na marcação de parágrafo, lembrando que é preciso estar exibindo a régua. Se você está utilizando o Word e ele não está aparecendo a régua, você vai exibir e marca aqui a régua para que passe a aparecer, né? Com 2 cliques aqui a gente consegue ter as informações aqui de tabulação ou de parágrafo, né? Com 2 cliques novamente ele aparece as informações de parágrafo. A gente pode então colocar aqui o recuo com 4 centímetros, né, à esquerda, e vamos zerar aqui o parágrafo, tanto faz a gente vir por aqui, como tirar aqui o parágrafo, né, empurrando ele para a esquerda, e depois trazendo todo ele aqui para os 4 centímetros, tá? Ou também posso ir lá no layout e colocar aqui o recuo esquerdo em 4 centímetros. Preciso ajustar o espaçamento anterior e o espaçamento posterior, né? Então eu vou colocar aqui antes 18 pontos e após
24. Então, essa é a formatação padrão para a nossa citação longa. Isso vai evitar bastante problema se eu acrescentar mais texto antes, na hora de passar para a linha seguinte, ele vai manter essa formatação, né? Lembrando que a citação longa também eu preciso colocar o número da página de onde eu retirei esse texto, né? Um copia e cola de texto, uma citação longa, tá? É importante perceber que texto de lei deve utilizar a mesma formatação da citação longa, mesmo que ele não ultrapasse as 3 linhas, tá? Então, também eu vou ter, nós vamos ter aqui o tamanho 10 da fonte, aquele recuo com 4 centímetros, né? E o espaçamento antes, né? O espaçamento anterior e posterior, aqui de 18 pontos e de 24 pontos após, tá? Uma outra forma de a gente fazer isso sem ter que novamente mexer em toda a formatação seria com o uso do pincel de cópia de formatação, né? Como nós já temos aqui uma citação com a formatação de citação longa, eu vou no pincel, ele copiou, agora eu marco a linha que eu quero transportar essa formatação, ele transportou para cá e nós temos aqui a formatação da citação longa no texto de lei. Quando tivermos uma situação de mais artigos, se eu transportar, né, se a gente vier aqui transportar a mesma formatação, ele vai acabar criando um espaço entre os artigos que eu não devo ter, né? O que a gente pode fazer? Vamos novamente no layout. A primeira linha eu tenho um espaço antes de 18, que está correto, e eu vou zerar o espaço posterior. Então eu não quero espaço depois. Os artigos do meio aqui, as linhas do meio, eu vou zerar tanto o anterior quanto o posterior. E o último artigo eu vou zerar somente o espaçamento anterior, certo? Então, a partir daqui, nós temos as situações possíveis de formatação do nosso trabalho e as informações suficientes para conseguir concretizar, né, toda a formatação do nosso referencial teórico.